A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos ao EBD em síntese com momento pedagógico, lição de discipulando. Hoje nós estamos aqui com vocês para trazer algumas dicas pedagógicas da lição 9, que tem como título A Morte de Jesus. A paz do Senhor, irmão Mateus, seja bem-vindo. Pai do Senhor, irmão Rosimar, a paz do Senhor, querido professor, querida professora, graças a Deus pela sua vida, por mais um momento nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que nós teremos uma aula abençoada, com dicas abençoadas da parte do Senhor Jesus. Isso mesmo, meu irmão. Para a nossa aula de hoje, professor, nós temos os seguintes objetivos: explicar a necessidade da morte de Cristo, né? Esclarecer o significado da mensagem da cruz e traduzir o valor do sacrifício de Cristo no processo da redenção de todas as coisas e principalmente da humanidade. Querido professor, esta lição ela é maravilhosa, né? Eu indico que sempre inicie a sua aula com alguns questionamentos, abre um debate aberto, é muito importante, professor, né? A partir dos conhecimentos prévios dos seus alunos. E uma das coisas muito importantes que nós devemos iniciar esta lição, queridos professor, é questionar os nossos irmãos, aos nossos queridos alunos, né? Sobre a redenção em Cristo, que ela é uma obra realizada por Jesus na cruz para libertar do pecado e nos reconciliar com Deus. Explicar também, professor, é muito importante que por meio da morte de Jesus, nossos pecados foram perdoados e recebemos a justificação diante de Deus. E também, querido, que a redenção em Cristo, né, nos liberta do poder do pecado. E também, querida, é muito importante passar para os nossos alunos que a redenção em Cristo nos dá acesso à presença de Deus e nos garante a vida eterna. Então, professor, você pode iniciar com esses questionamentos aí, né, com essas afirmações, é muito importante, até mesmo para que sua aula possa iniciar, tirar aquele gelo um pouquinho, né, e dar aquele ar mais animado à sua aula. Com certeza, professor, os alunos vão ficar bem motivados. Nós vemos, querido, que esta lição nos traz conhecimento da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós vemos que ele foi incompreendido pelos gregos, né? E foi escândalo para os judeus. O Filho de Deus se entregou voluntariamente à morte da cruz para o preço dos nossos pecados e Amém, nos Jesus. reconciliar com Deus, né? Ele sofreu em nosso lugar para que pudéssemos ter vida eterna e desfrutar da presença de Deus. E aí, meu querido professor, João Mateus, qual a dica pedagógica que o Senhor trouxe para nós? Amém, irmão Rosimar, graças a Deus. Queridos professores, diante dessa temática tão importante, né, desse título tão importante que é sobre a morte de Jesus, e baseado nos objetivos que a lição nos traz, que a irmã Rosimar bem falou, e eu quero enfatizar aqui um objetivo que a partir dele nós iremos trazer a nossa dica pedagógica, que é o objetivo do significado da mensagem da cruz. A irmã Rosimar bem falou a título de introdução, explicando para a gente qual é a temática, qual é o viés que a nossa lição vai nos apresentar. E ela bem falou que havia os judeus, que eram o grupo que tinha a morte de Cristo, tinha a crucificação de Cristo como uma maldição, porque, de acordo com Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, vai dizer que aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Então, nós temos os judeus que viam a crucificação como uma maldição e como algo ruim, consequentemente. Mas, por outro lado, também nós temos os gregos. Os gregos e viam a morte de Jesus como uma loucura. De forma incompreensível, não conseguiam entender esse paradoxo. Como pode, por meio da morte de um, ele gerar vida? Então, nós temos esses grupos como pano de fundo, como cenário da crucificação de Jesus. Então, como forma de trazer uma elucidação, de trazer um esclarecimento para o seu aluno, eu sugiro a você, professor, a você, professora, dentro do seu espaço de tempo, é claro, dentro das condições da sua classe, dentro da quantidade de alunos que você tem, separe ali em grupos ou de forma individual. Um grupo que vai representar os judeus e outro grupo que vai representar os gregos,
para eles defenderem, entre aspas, defenderem ali aquele posicionamento e venham, ao final, trazer ali as suas considerações. O que é que eles acharam? Qual foi o entendimento que eles acharam do posicionamento dos judeus? Ou qual foi o entendimento que eles acharam do posicionamento dos gregos? E a partir daí eles vão ter um entendimento mais claro. E ao final, você, professor, vai trazer, vai fechar com chave de ouro essa dinâmica. Como assim? Você vai mostrar que o trabalhar de Deus, que o agir de Deus para nós, para os homens, muitas vezes é incompreensível, mas para Deus é o correto, é o que é para ser feito. Então, muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus e o trabalhar de Deus, mas na ótica de Deus, no trabalhar do Senhor, as coisas darão certo. E a cruz é a maior manifestação de amor que o homem pode ver. Não é loucura, não é maldição. Não, a cruz é manifestação de amor. E por essa manifestação de amor, ela configura-se o único caminho que pode nos levar a Deus. Então, apresente isso ao seu aluno, mostre ao seu aluno como nós estamos tratando de uma classe discipulando. É um tema muito importante de ser debatido, de ser falado, de ser anunciado. Que só Jesus, por meio da sua morte vicária, da sua morte substitutiva, ele é capaz de nos conectar com Deus. E eu tenho certeza e essa dica sendo explanada, você adaptando ela, melhorando, fazendo algumas melhorias de acordo com o seu contexto, ela será de grande utilidade para você e para os seus alunos. Amém. Graças a Deus, irmão Mateus, por essa dica, né? Eu acho interessante, porque essa dica vai trazer muitos conhecimentos, né? Porque eles vão aguçar ainda mais, a curiosidade deles de buscarem, Isso. né? Muito bom, muito interessante, professor. Para concluir, querido professor, nós vamos dar aqui uma dica pedagógica, né? Uma atividade prática com experiência que tem como título Foi por Amor, né? E não se esqueça de enfatizar que o sofrimento de Jesus foi para salvar cada um de nós. Então, qual seria o objetivo? Seria, através desta dinâmica, podemos refletir, né, sobre o grande amor de Deus por nós, tão grande que foi capaz de dar seu único Filho, Jesus, para nos libertar do pecado e nos dar nova vida. Graças. Então, professor, você já pode iniciar essa atividade prática, né, essa dinâmica, fazendo a seguinte pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Então, você vai deixar essa pergunta no ar, que eles respondam, é muito interessante. E no final você pode explicar que, basicamente, podemos dizer que Jesus morreu para redimir os pecadores de seus pecados. Então, o que é que você vai precisar para essa atividade? Você vai precisar de meia jarra de água, né, que vai ser representando Jesus que deu a vida na cruz, meio copo de café, né, representando o pecado, né, a humanidade pecaminosa. E você vai utilizar também de um balde, né, ou qualquer outro vasilhame que você pode utilizar também. Então, querido professor, você vai realizar essa atividade prática da seguinte forma: você vai despejar, você vai apresentar aos alunos aquele copo, né, meio copo de café, né, não vai ser aquele café em pó, vai ser o café líquido, né, que você já vai deixar pronto ali, e você vai despejar aquela jarra de água dentro daquele copo. E você vai observar, juntamente com a sua turma, que essa experiência, cada momento que eles vão despejar aquela água, aquela cor daquele café vai ficar cada dia mais claro, até transbordar e se tornar apenas a água. Isso, querido, nós vamos repassar para os nossos alunos que a morte de Jesus na cruz, ela teve um significado muito grande. E essa atividade prática que nós vamos demonstrar através dessa experiência é que quando o sangue de Jesus, ele entra na vida da pessoa, ela transforma as pessoas. Então, a cruz, houve um significado muito grande para a cruz. Então, Jesus representa a água, o café representa a nação, o povo pecaminoso. Então, Jesus deu a vida na cruz para nos salvar. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele veio para nos limpar, para tirar tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Então, querido, faça essa dinâmica na sua sala. Com certeza, os seus alunos vão ficar. Seria de preferência que você, professor,
pedisse a ajuda dos alunos para que eles estivessem com você executando essa dinâmica, né? E com certeza vai ser uma aula muito prazerosa para o seu aluno. E é interessante, professor, que você conclua com os alunos com alguma reflexão, né? Perguntando aos seus alunos por que foi necessário que Jesus morresse na cruz para nos salvar. Por que foi necessário? Então, com certeza, depois dessa dinâmica, eles vão poder, com certeza, ter uma resposta bem pronta, afirmativa, deste grande sacrifício que o nosso Jesus fez na cruz. Porque a morte de Jesus na cruz fez o mesmo por nós, nos libertou da escravidão do pecado e do domínio de Satanás e nos deu uma nova vida de liberdade. Então, querido professor, que Deus possa abençoar sempre a sua aula, né? Tenha uma excelente aula e produtiva. Queridos professores, essas são as dicas pedagógicas da lição de hoje. Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir e ao DENEC pela confiança. Irmão Mateus, com suas considerações finais. Amém, graças a Deus, gratos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, esse momento tão importante, um momento ímpar, um momento de grande aprendizado. Eu tenho certeza que assim como eu aprendi, como eu fui edificado por meio dessas dicas, eu tenho certeza que você, professor, você, professora, seus alunos, ou você, aluno que nos assiste também, eu tenho certeza que o Senhor ele vai edificar e trazer esse ensinamento consolidado em seu coração, que o Senhor possa lhe abençoar, que você tenha uma aula maravilhosa e abençoada pelo Senhor Jesus. Isso mesmo, Matheus. Que Deus abençoe. Querido professor, este canal abençoado foi feito para você. Compartilhe, se inscreva, pois aqui traremos dicas e orientações pedagógicas para a sua aula. Uma excelente aula e que Deus continue nos abençoando. Amém.